E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Segunda do dia, a gente praticamente emendou uma na outra. Para quem não sabe, toda terça-feira a gente tem um quadro aqui chamado Talkenomics, e esse quadro tem apoio da MFi, que é uma empresa que está trazendo o mercado de capitais para a blockchain. Então, toda terça-feira a gente fala sobre tokenização de ativos do mundo real, né? Real World Assets, super quente o assunto, tem muita gente já falando a respeito, mas o que muita gente não sabe é que isso já está acontecendo na prática, isso já está acontecendo agora. Vamos, antes de chamar os convidados aqui, ver quem está com a gente já aqui no chat. Temos a Renata Bonin Raid já dando bom dia, Marcelo Fiore, já cheguei dando like, seja muito bem-vindo, Marcelo, já para cripto presente. Temos o Vini aí da MFi, que está aqui no backstage, também está aqui no chat, Michael Glass, membro do canal, dando bom dia, Dani Barbosa, vindo direto, dá like e dando like de número 10. Marcelo Fiore dando bom dia de novo, Fábio Souza, olha nós aqui outra vez, sejam todos muito bem-vindos. Eudes Souza presente. Paulo Dante Júnior, dia novamente, P2P para hoje. Temos sim, Mestre Vini sabe tudo, é isso aí. O Vini, co-host, vai estar aqui com a gente, trocando ideia. Dom Baroni presente, está falando que saiu de um mind-blowing e vai entrar em outro. Essa é a ideia, é que toda live seja um mind-blowing. Márcia Silva dando um like também. Luiz Mauro, bora para mais uma. Sônia Regina, bom dia de novo. Flagrantes em Taboão da Serra, dando um bom dia também. Ed Lira presente, Jamil Pereira, salve, bom dia. Enfim, pessoal, vamos chegando. Mais uma live, uma atrás da outra, porque esse mercado ele realmente é muito dinâmico e não para, né? As coisas acontecem a todo tempo, novidades o tempo todo. Agora a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu botar na tela, não deu tempo de eu colocar antes, realmente foi tudo muito, muito corrido. Hoje a gente vai falar sobre o que são ativos judiciais e como eles estão sendo tokenizados. Vini, conta pra gente quem que vai vir conversar com a gente hoje sobre esse tema tão interessante. Quem é que vem falar com a gente? Quem que é o cara? De que empresa que ele fala? Conta aí pra gente. Claro, com certeza. Primeiramente, bom dia, pessoal, e obrigado, João, por estar recebendo aqui a gente mais uma semana. Que todo mundo aí tenha uma ótima semana. Antes de falar sobre o nosso convidado, só queria fazer um disclaimerzinho. Pessoal, Boa. quem tiver interesse aqui na Anfai, entra aqui na nossa comunidade. A gente tem uma comunidade super engajada ali, onde o pessoal discute sobre temas muito relevantes do mercado. O link tá no chat, tá? Link tá no chat? Boa. Tá no chat e na descrição do vídeo. Tá aí. Legal. E a gente está recebendo beta testers na nossa plataforma. Quem tiver interesse, manda um e-mail para mim. Eu vou mandar aqui meu e-mail aqui pro João. Tá. Ou me chama ali no WhatsApp pela comunidade, assim. A gente vai, conforme a nossa plataforma vai evoluindo também, a gente vai pensar uma forma de conversar quem auxiliou a gente nesse começo. E é isso. O nosso convidado de hoje é o João. Ele trabalha na Resolvi. É um pessoal que já usa a plataforma da Anfai para tokenizar ativos judiciais. Então, aquele assunto que o pessoal falava bastante um ano atrás, assim, 2 anos atrás, de real world assets, assim, de tokenização, era algo muito distante. Hoje a gente já vê que é uma realidade hoje, e já tem empresas brasileiras utilizando para tokenizar os seus ativos, e mais que isso, existem empresas brasileiras como a Anfai que já fornecem a infraestrutura para isso acontecer, sabe? É algo que aqui no quintal da nossa casa que já acontece hoje. Boa. Então, João, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por ter topado bater esse papo com a gente hoje. Antes de a gente falar efetivamente, João, de ativos judiciais, né, e como que isso está sendo tokenizado, a gente sempre tem o hábito de pedir para o convidado se apresentar, contar um pouco da empresa que ele trabalha. Então, conta para a gente um pouco da tua história e depois conta para a gente o que é a Resolvi. Bom dia, pessoal. Bom dia, Xará. Bom dia, Vini. Bom dia a todo mundo aí. Queria agradecer antes aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Resolvi, sobre o que a gente está fazendo, a transformação, vamos dizer assim, do mundo do direito aqui no país. E me apresentando, meu nome é João Vitor, eu sou advogado de formação, comecei aí a trabalhar no mercado financeiro, cheguei a trabalhar num escritório internacional fazendo IPOs, tanto aqui no Brasil quanto fora. Até participei de alguns casos bem famosos aí, como e de tecnologia, como a LocalWeb, participei lá do IPO da LocalWeb. E aí, no meio de, assim, pré-pandemia, eu resolvi sair do direito e entrar aí no mercado financeiro de cabeça, empreendendo com créditos judiciais, mas já fora do direito.
E aí eu criei a Up Invest. A Up Invest foi minha Tá. primeira empresa, era uma empresa de securitização de crédito judicial também, a gente trabalhava ali tanto com ações judiciais quanto com precatórios, que são resultados de ações judiciais quando contra um ente público, e fazendo uma operação aqui, outra ali, acabei assim, me topando com a Resolvi no meio do caminho, e a Up Invest hoje, ela integra a Resolvi no que se refere à parte de estruturação de crédito, enfim, transformar assim, os créditos judiciais em ativos que as pessoas conseguem ter acesso para investir, e a gente utiliza justamente DeFi para tokenizar esses ativos, trazer aí uma infraestrutura que torne eles acessíveis para todo mundo. Falando sobre o meu background, é basicamente isso. Sou advogado de formação, mas não de atuação. Não mais. Mineiro, não? Mineiro, já puxou. Legal. Trabalhei em São Paulo, fiz aí carreira em São Paulo, mas sou de Minas, terra boa. Mas é isso. Sobre a Resolvi, no fim, a Resolvi é uma Lotec que tenta democratizar o acesso à justiça para as pessoas comuns. Pessoas como a gente, que, enfim, não é advogado, então não tem advogado na família, e vê o judiciário como uma grande trava para chegar a uma solução dos seus próprios direitos, das suas indenizações e tudo mais, esse pessoal ele consegue aí, utilizar a Resolvi como mecanismo ou como porta de acesso à justiça no Brasil. O que a gente se propõe a fazer, basicamente, é conectar pessoas que passaram por alguma dificuldade em prestação de serviços por aí afora, ao acesso ao judiciário. A gente conecta essas pessoas com advogados que a gente credencia dentro da nossa plataforma, a gente faz ali uma pré-seleção de advogados, um treinamento com escritórios e tudo mais, e fornece aí esses serviços de advocacia de uma forma fácil, sem juridiquês, totalmente digital e principalmente de graça, né? A pessoa que teve algum processo de dano moral, algum processo de falha de prestação de serviço, seja serviço aéreo, seja negativação de nome, e por aí vai, outras teses a gente está testando já para poder oferecer aos nossos clientes. A gente consegue oferecer aí essa conexão com o escritório de advocacia de alta qualidade e um serviço que a pessoa não paga nada, só quando tem o êxito ali no final, que a gente pega um percentual de sucesso para remunerar justamente os profissionais que participaram ali de toda aquela cadeia de prestação de serviços. A Resolvi já tem 6 anos, fez aniversário, inclusive, semana passada, e ao longo aí da nossa história, cara, a gente já conseguiu indenizar mais de 15 mil pessoas, e aí que, enfim, em tese, não teriam acesso a essa indenização, a esse serviço, vamos dizer assim, de direito, e a gente se sente muito orgulhoso, vamos dizer assim, de poder falar que a gente ajudou aí 15 mil pessoas a resolverem ou menos amenizarem o que elas sofreram ali por uma falha de prestação de serviço, seja aéreo, seja financeiro, seja público, e por aí vai, entendeu? Então vocês são tipo uma empresa que conecta advogados credenciados por vocês com pessoas que têm ações, que têm que mover ações e não têm condição de fazer isso com advogado próprio. Vocês não são um escritório de advocacia, vocês conectam advogados credenciados por vocês com pessoas que precisam de advogados e não podem pagar. É isso? Exato. Somos uma Lotec que funciona como marketplace de serviço de advocacia. Então, assim, a gente faz uma pré-seleção, né? Por óbvio, a gente não quer oferecer serviços dos quais a gente não se identifica com eles, mas a gente faz uma pré-seleção ali de escritório de advocacia que a gente confia, que a gente tem, assim, uma certa confiança nesses deles, e aí oferece para os nossos clientes. Quando a gente traz um cliente também, a gente faz uma filtragem, né? Uma elegibilidade daquele caso, justamente para testar que o direito daquela pessoa de fato existe e ela tem chance de buscar uma reparação. Tanto é que hoje a gente tem 5 estrelas de avaliação de Google, porque de fato essa nossa pré-seleção ela traz um sucesso muito grande para a nossa cadeia, e também mais de 92% de assertividade dentre os casos que entram na nossa plataforma. Então, assim, um índice de sucesso, que a gente sabe que nunca vai ser 100%, porque juiz, cada um pega de uma forma, mas um índice de sucesso muito grande, muito acima do próprio mercado. A gente sabe que nessas causas que a gente pega, o índice de sucesso do mercado é em torno de 60%. A gente eleva essa régua para 92%.
entendeu? Justamente fazendo ali uma curadoria do cliente e também do advogado, né? Então a gente tem os dois clientes ali, que é o escritório e o cliente pessoa física, que a gente trata muito bem eles, conseguindo trazer toda essa assertividade, vamos dizer assim, no nosso produto. Que bacana, cara. Isso me conecta com a live da semana passada, que o Áureo participou, que ele explica que para a montagem dos veículos, né, é necessária uma análise, uma aprovação. Então, vocês fazem a mesma coisa, só que voltado para a área de vocês. Então, exatamente. Então, vocês avaliam a chance de aquele processo ser vencedor. Então, vocês conectam com os advogados que vocês... Não sei se são escritórios ou são advogados... sozinhos, né, individuais, e aí vocês sabem que aquilo tem uma altíssima probabilidade de dar certo, então por isso vocês têm esse altíssimo nível de ganho, né, de caso, de vencer de fato, né? Exatamente. E aí, assim, participei já com o Áureo na estruturação do pool da Resolvi. Eu sou justamente... Passou pelo crivo do Áureo. Exato. Eu sou justamente a pessoa que faz esse elo de contato ali entre a operação da Resolvi, que a gente origina créditos judiciais, né? Ao prestar serviço para os nossos clientes, a gente acaba originando esses créditos judiciais. Eu fiz ali justamente a conexão para poder estruturar junto ao FI um pool em que esses créditos judiciais pudessem ser, no fim, um investimento também para aquele pessoal que acredita na tese, acredita na questão da Web3, enfim, da blockchain enquanto mecanismo estruturador de investimento. E a gente justamente formatou junto ao FI aí um pool nesse sentido. Muito legal, cara. Eu tô gostando muito de como que as lives estão se conectando, como que as coisas estão se conectando, e assim a gente vai aprendendo, né, Vini, sobre como as coisas funcionam de fato. Mas olha só, cara. Pilha de conhecimento. Exatamente, vira uma pilha de conhecimentos, exato. Ó, a Nancy Pelosi Trader, que eu adoro esse meme aqui, eu gosto muito desse usuário aqui, ela fala, mas afinal, o que são esses investimentos? Então, o que são ativos judiciais, cara, no final das contas, para leigo entender, tá, ô João? Tem que ser assim, para quem não é da área do direito, entender o que são ativos judiciais. Beleza. Eu vou chamar, então, nem só de ativos, ativos é um nome um pouco mais genérico, vou já trazer o nome de créditos judiciais, porque eu acho que assim vai ser até mais fácil das pessoas visualizarem. E eu acho que a forma mais fácil também de explicar é trazendo analogias, né? No fim, um crédito judicial, ele é um crédito normal. Então, vamos pensar aqui num crédito normal. O que ele significa? O crédito... É um recebível. É um recebível. Exato. É uma expectativa de que as pessoas têm de receber um determinado valor frente a uma relação ali que elas tiveram. Seja um cheque, eu paguei via cheque, aquele cheque representa um crédito, a expectativa da pessoa ir no banco e sacar aquele valor no banco. O crédito judicial, no fim, é a mesma coisa, só que ele está frente a um poder judiciário, né, uma ação judicial, um precatório, algum ativo que esteja lastreado em ação judicial, ou então em um precatório que está dentro do judiciário, e aí por isso ele ganha essa categoria de ser um crédito judicial. Nada mais é do que um adjetivo ali que categoriza esse tipo de crédito. No fim, então, ele representa um direito sendo questionado dentro de uma ação judicial de uma pessoa contra outra, e que, no fim, ela tem ali uma expectativa de receber um valor em razão daquele processo judicial. Vamos dar um exemplo aqui? Eu tive um extravio de bagagem contra uma companhia aérea qualquer. O que eu vou fazer? Eu vou tentar receber o valor referente àquela bagagem extraviada, seja os danos morais que eu tive devido àquele caso, porque eu não tinha roupa para viajar, estava viajando aí para o Nordeste, aproveitando as praias quentes aí da Bahia, e acabou que não tive roupa, porque, sei lá, extraviou minha bagagem. Eu tive que comprar um tanto de roupa ali na correria, tive um dano moral muito claro ali em razão da falha de prestação de serviço da companhia aérea, e também danos materiais, né? Porque afinal eu tive que gastar para poder comprar toda aquela roupa ali que eu, enfim, precisei usar durante a minha viagem. Eu vou tentar, na volta, resolver esse meu problema, vou contatar a companhia aérea, e caso ela não resolva nas vias administrativas, a gente sabe que no Brasil a solução administrativa está cada vez mais difícil, eu vou precisar entrar com uma ação judicial contra essa companhia aérea. As pessoas podem entrar das vias normais, elas podem simplesmente contatar um advogado de família, pagar ao advogado os seus honorários, pagar as custas processuais e por aí vai, ou pode entrar no site da Resolvi, fazer o seu
a sua elegibilidade. Em menos de 10 minutos a gente já está conectando ali a pessoa com seu caso pronto, né, seu dossiê pronto, com um escritório de advocacia especializado naquela causa, no qual, sem pagar nada, a gente já endereça aquela pessoa ali para o judiciário para resolver o seu problema. No fim, a pessoa está cobrando ali um ressarcimento moral e material pelos danos que ela sofreu naquela falha de prestação de serviços. O que a gente faz? A gente tem aquilo ali como uma relação creditícia, a gente sabe que aquela relação ali, ela tem um valor, e a gente pega tudo aquilo ali e transforma em um investimento. Como que a gente faz isso? Seja porque a gente tem um take rate envolvido nessa operação em razão da nossa prestação de serviços, a gente cobra, é claro, do cliente, né? Não é que é de graça, a gente só não cobra upfront, de cara. Então a gente cobra o êxito, e com mais de 15 mil ações finalizadas, a gente tem uma jurimetria que a gente sabe quantas que ganham, quantas que perdem, qual vara é melhor, qual vara é pior, e por aí vai, justamente para ter uma assertividade em quais créditos vão se materializar ou não. A gente pega tudo. Ô, João, eu já vi vocês comentando que vocês usavam até inteligência artificial para ajudar nessa análise. Sim. Como que funciona essa parte, assim? Na verdade, o que a gente faz a gente tem um processo de jurimetria para escanear todos os processos judiciais que rolam em uma vara, em um tribunal e por aí vai. Você sabe como o pessoal se comporta nas varas, né? Para entender como que o pessoal se comporta. Olha que interessante. Qual tese é mais forte, qual tese é mais fraca, por que ela é mais forte ou mais fraca, e a gente conseguir, de certa forma, direcionar o nosso processo de crédito, né? Não estou falando do processo de justiça, porque a justiça a gente não influencia, e a justiça ela tem que ser igual para todo mundo. Mas na hora de a gente fazer o produto de crédito, a gente tem que saber quais créditos valem mais e quais créditos valem menos, porque senão a gente está ali fazendo um tiro às cegas, né? A gente tem que entender muito bem e na minúcia como é que esses créditos se comportam para poder fazer o processo ali de cherry picking, né? Para a gente poder entender quais que são os melhores ativos. Tá, deixa só eu te fazer uma pergunta. O negócio da Resolvi é uma FII sobre o resultado ou ela é os advogados também? Porque nesse pagamento aí, em caso de resultado positivo, uma parte é paga para o advogado e a Resolvi fica com uma FII, ou não, o advogado é da Resolvi, então tem um resultado ali da Resolvi como se fosse um escritório de advocacia mais uma FII. A gente tem dois produtos principalmente, e a gente está falando aqui de um, depois eu falo do outro. Tá. Quando a gente pensa em prestação de serviço de advocacia, eu pelo menos olho isso sobre duas áreas: relacionamento com o cliente e relacionamento no judiciário. A plataforma da Resolvi, ela se posta como 100% uma plataforma que intermedia o cliente. Então, toda relação com o cliente é a gente que faz. A gente desonera o advogado, o escritório de advocacia, desse relacionamento com o cliente. Então, uma parte da prestação do serviço de advocacia a gente também presta. Eles chegam a se conhecer, cliente e advogado, ou não necessariamente? Não necessariamente, a maioria dos casos até não. Para justamente não ter essa questão de não padronização das respostas, questão de satisfação do cliente, a gente intermedia tudo isso. Mas sim, dependendo do caso, quando necessário, o cliente acaba contatando o advogado. Eu acho que faz parte, né, desse processo um eventual contato. Só que nem sempre é necessário. Essa é a grande verdade. E aí a gente também pega, assim, o FII que é pago pelo serviço, a gente pega uma parte para a gente, uma parte para o advogado. Então a gente também é remunerado no êxito. A gente não cobra o advogado um mensal, uma assinatura, nada disso. A gente também está no êxito na operação. E aí o outro serviço que a gente faz para aquele cliente que entrou com um processo, mas não quer esperar até o final, a gente adianta o valor dele, garantindo a indenização dele. E aí, assim, se a gente acerta ou se a gente erra naquele caso, enfim, a gente ganha ou a gente perde aquele caso, isso é ônus da Resolvi. Vocês estão assumindo risco. Exato. A gente já indeniza o cliente de uma forma preliminar para aqueles que têm pressa em receber, né? Cada um ali com a sua vida financeira, se tem pressa, se não tem, isso é decisão 100% do cliente. E aí, o que a gente faz no fim com a ANFAI é justamente entender como que aquele pool de ativos ali se comporta, seja os que a gente tem o nosso take rate, né? Os que a gente tem a nossa parcela ali de êxito em cima da operação, seja aqueles que a gente comprou do cliente,
e a gente entende ali qual que é o comportamento daquele ativo como um todo, justamente para fazer um movimento de securitização daquele ativo, ou seja, transformá-lo em um investimento e distribuição aí via Anfai, via infraestrutura que a Anfai nos permite utilizar. E a blockchain. Cara, que animal isso, velho. Isso é muito legal, cara. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Esquece blockchain, esquece MFI. Como que funciona a compra e venda de ativos judiciais no mercado financeiro hoje? Eu, investidor de varejo, eu conseguiria fazer isso? Por exemplo, participar... Não, né? Você conseguiria. Não é que há restrição. Mas me fala, quantos processos judiciais já chegou para você comprar na sua vida? Não, nada, zero. Zero. Não é que há restrição para você comprar, não, tá? Mas não chega. Assim, não chega porque as pessoas não têm acesso, ninguém oferece, não é um mercado tão ativo assim para as pessoas físicas. E por quê? Existem grandes fundos de investimento, fundos que rendem assim yields enormes no mercado, que trabalham com esses ativos, mas são os FDICs, né? Fundo de investimento em direito creditório. E por questões regulatórias, FDICs normais só é permitido investidor qualificado acessar esse tipo de cota, né? A cota de FDIC. Só que para ativo judicial você ainda é FDIC-NP, FDIC não padronizado, que restringe ainda mais para os investidores profissionais. Então, assim, enquanto FDIC normal, só pessoas acima de 1 milhão de patrimônio financeiro conseguem acessar, os FDICs NPs, que são aqueles que acessam os créditos judiciais, só pessoas com acima de 10 milhões de patrimônio financeiro conseguem acessar. Essa regra da CVM, particularmente, mudou no início desse ano, ou se não me engano, no finzinho do ano passado. Mas ainda está no movimento de alteração da estrutura financeira que corresponde aos créditos judiciais. Então, assim, essa mudança, essa virada de chave ainda não aconteceu 100% e não é um ativo que você vai encontrar aí na XP para poder investir e por aí vai. Então, por isso que, assim, o processo que a gente faz, o trabalho que a gente faz junto à Anfai é, de fato, disruptivo, né? A gente está mudando aí um pouco os rumos do mercado para poder tornar isso acessível para todo mundo. Entendeu? Cara, além de tudo que o João falou aí, tem também a expertise, né? Eu posso, por exemplo, falar assim, vou começar a comprar aqui esse tipo de ativo, né? Mas eu não tenho expertise para saber se eu tenho chance, se aquilo tem mais chance de dar certo ou de dar errado. Se eu, por exemplo, assumo um risco desse tipo, eu não tenho o know-how que o pessoal da Resolvi tem. Então vejam que o produto chega pronto para o investidor de varejo com todos os riscos medidos, né? Ou seja, o Áureo lá deve fazer uma análise daquilo, entender a expertise da originadora desses veículos, né? Então, putz, é uma originadora que sabe fazer isso, que está fazendo isso há tempo, que conhece o processo e tal. Beleza. Quais são os recebíveis, né? Que eles estão tokenizando, que eles estão propondo colocar numa pool aqui. Qual que é a chance disso aqui de não dar um resultado financeiro efetivamente, de não performar efetivamente para o investidor. Então, tu vê que tem algumas camadas de profissionais com expertise em todas as áreas aqui do processo para entregar, no final das contas, um produto financeiro para o investidor de varejo que ele não teria acesso antes e com risco super minimizado, né? Porque a gente está falando aí de um estudo feito por pessoas que estão envolvidas no processo, que entendem como as coisas funcionam, né? Mas falando nisso, quais são os riscos? Alto, sim. Exato. E falando em risco, quais são os riscos envolvidos, por exemplo, na negociação de um ativo judicial? E só para complementar, Xará, não só isso, também quando a gente faz a estruturação de um pool junto à Anfai, a Resolvi, ela entra no risco junto. Então, assim, não é só a questão do know-how na hora de estruturar, mas a gente falou também... um pouco sobre isso semana passada, que o originador também tem certo. Exato, a gente entra colocando como se fosse um colchão de garantia para o investidor. O que é isso? Quando a gente cria uma oportunidade de investimento em crédito judicial, pelo menos assim, quando a gente criou a nossa, a gente fez isso, a gente, na hora de buscar, vamos supor, R$100 de investimento, a gente coloca 10 do nosso próprio e pega só 90. Por quê? Porque caso aquela carteira como um todo performe abaixo do inicialmente prometido ou esperado, seja por fatores assim totalmente endógenos ao que a gente está acostumado a ver, a gente tem R$10 ali de colchão
que ele serve pura e simplesmente para resguardar o investidor de que aquele ativo vai performar conforme ele está esperando. Entendeu? Então vocês colocam uma sobra ali para caso não atinja a performance esperada, essa grana serve para que isso aconteça de fato. Exatamente. É skin in the game, no puro que sentido legal. do termo. Que legal. Exatamente. E aí não é só isso. Quando a gente vai fazer a precificação e traz o ativo a valor presente para colocar ali na plataforma da OnFi, a gente faz duas coisas. A gente primeiro coloca um over collateral, né, que é uma avaliação a menor do ativo, para poder colocar ele com uma reserva ali de lucro a maior, e também essa parte que chama de subordinada, que é um colchão a maior. Tá. Vamos dar um exemplo prático aqui. A cada R$1 de ativo que eu coloco, eu estou avaliando o meu próprio ativo a 60 centavos. Quer dizer que ele tem 40 centavos ali de yield que ele pode dar quando ele performa. E não só isso. A cada R$100 de ativo que é colocado, R$10 vem da própria Resolvi, entendeu? Então tem duas funções garantias que a gente embute numa mesma operação. Tanto a questão da desvalorização do ativo na hora de colocá-lo dentro do pool, quanto a questão de a Resolvi também entra pagando uma parte. Então a gente coloca... João, então vocês compram os ativos um pouco mais cedo, assim, quando não se sabe 100% qual vai ser o valor final que vai ser recebido do... A gente acaba sabendo por conta do nosso processo de jurimetria, processamento de dados, inteligência aí que a gente coloca em cima da cadeia de estruturação do ativo. A gente sabe quanto, não é quanto que um único ativo vai render, mas a gente sabe quanto que um pool de 2.000, 3.000, 4.000 ativos acabam rendendo no final. Mas mesmo assim, a gente tem o dever de garantir o investidor, e aí por isso que a gente faz toda essa sistemática. E sim, o nosso retorno, ele vem em razão de um deságio que a gente aplica em cima do ativo. Então, assim, o ativo de R$1 a gente compra 60 centavos. E aí, aqueles 40 centavos que ficam ali de sobra é o deságio, que é a remuneração do investidor, entendeu? É exatamente assim que funciona. Quais os riscos de um ativo judicial? Respondendo sua pergunta, João. O risco, ele basicamente são dois riscos. O primeiro, uma decisão desfavorável. Então, assim, se você compra um único ativo, e aí um ponto para o investimento feito na OnFi. Quando você compra um de 4.000 ativos, você não tem um risco binário daquilo ganhar ou não ganhar, porque são 4.000 ativos em que alguns necessariamente vão perder e outros vários vão ganhar. Verdade. Se você está investindo em um único ativo, você tem ali um risco, de certa forma, de uma decisão binária, né, pelo sim ou pelo não. E aí, se é pelo não, você acaba não recebendo aquele direito. Por quê? Porque o judiciário decidiu desfavoravelmente a sua causa. E também tem o risco de crédito. Então, assim, contra quem é o seu processo judicial? É contra o Vini? O Vini tem condição de pagar aquilo quando ele perder? Sim. Verdade. Não. Então, assim, são duas preocupações que a gente tem muito, muito forte. Primeiro é a tese. E aí, assim, por isso que a gente faz todo esse nosso filtro, todo esse processo de averiguação dos casos e garante 92% de assertividade dentro dos nossos casos. Mas também quem que são os nossos réus. Vou dar um exemplo aqui. A Oi, mês passado, pediu recuperação judicial. Então, não é uma empresa que a gente tem tanta confiança assim no poder de pagamento. Agora, né? Porque depois que se recuperar, depois que acabar o processo de RJ, claro que ela vai vir aí firme e forte, imagino, pelo menos assim, no que eu aposto, ela vai vir firme e forte aí daqui para frente. Mas hoje a gente vê ela como uma empresa que não tem tanta capacidade ali para poder quitar processos judiciais que estão se encerrando. Então a gente não pega, entendeu, processos que vêm de uma Oi. A mesma coisa com, enfim, tô dando exemplos aqui, mas a gente sabe que tem várias empresas em RJ aí no qual a gente acaba selecionando para não trazê-las, vamos dizer assim, para o nosso pool. Em comparação, tem várias outras que a gente sabe, empresas de capital aberto aqui, empresas de capital aberto fora, empresas, enfim, mundialmente famosas, que pode até não ser de capital aberto, mas que a gente sabe que tem um poder financeiro muito, muito forte. Principalmente aéreas, né? A gente tem muita empresa aérea, muita empresa do setor financeiro, muita empresa do setor varejista e prestadora de serviço público também. Então, às vezes, assim, uma tese que a gente também pega e gosta de pegar é tese de corte indevido.
E aí, corte indevido, estou falando de empresas concessionárias de água e luz. Então, assim, são grandes. Claro. Como é democrático desse serviço, né? Exato. E a gente sabe que na hora que a gente tiver que executar aquela empresa, ela vai ter fundos para pagar aquela nossa execução. E aí mitiga justamente o segundo risco, que é o risco de crédito. Aquela pessoa ali com quem você está processando, ela tem capacidade ou não de pagar o seu crédito? Porque se não tiver, não adianta ganhar, né? Essa que é a verdade. E esse é o ponto, assim, são os dois principais riscos que a gente tem e que a gente consegue mitigar, tanto na análise quanto no fato de que quando a gente oferece esse investimento como um pool de 4 mil, 5 mil casos, que acaba por mitigar qualquer tipo de risco nesse sentido. Não existe risco? Claro que existe. Uma crise de setor, a gente já viu acontecendo, e várias empresas ali acabam naquele mesmo setor, vindo enfim, a falência, a RJ e por aí vai. Mas são riscos um pouco mais, enfim, incontroláveis. Assim. Exato. São sempre ações PF contra PJ ou não necessariamente? No nosso caso, é sempre contra PJ e sempre que a gente faz uma pré-seleção na capacidade financeira de honrar com suas dívidas. Então, a gente sempre pega empresas de um certo porte para cima. Em tese, quem acaba entrando com as ações também são PFs, porque assim, é uma passagem aérea, é uma negativação de nome, é uma cobrança indevida, é um corte de luz, de água, etc e tal, mas, assim, vez ou outra vem um CNPJ, mas não é a regra não, entendeu? E o João, quando eu estava entendendo assim sobre a Resolvi um pouco mais, me pareceu muito similar a quando a pessoa não tem muito acesso a advogados, assim, vai ali no estado e eles fornecem um serviço ali de advocacia. É um advogado. É um advogado público, né? Faz sentido essa comparação? Qual que seria a diferença? Assim? Tem uma diferença porque a defensoria pública ela é um serviço público, né? Que a pessoa precisa para poder resguardar seus direitos. Só que não funciona para todo tipo de casa. Então, assim, não é todo tipo de problema que a defensoria pública vai te ajudar. É muito relacionado o serviço da defensoria a questões familiares, envolvendo menores, guarda. Exato. Eles atuam muito forte nisso, porque assim, com os esforços que eles conseguem empregar com o tempo disponível, eu acho que assim, sinceramente, tem causas que merecem um pouco mais de atenção. E eles acabam assim, tendo uma atenção um pouco redobrada nesse tipo de causa. Mas também existem outros serviços, principalmente em juizados especiais, de pessoas que tentam auxiliar, sem ser advogado mesmo, as pessoas a buscarem seus direitos. O negócio quando você tem um acompanhamento de um advogado especializado naquela causa, que só atua com aquilo, e que atua com aquilo ali com uma certa frequência, você tem assertividade também, né? Você tem 92% de sucesso igual a gente tem. Se não, o mercado mostra que é em torno de 50% a 60% de sucesso. Essa é a diferença. Tipo, o nosso serviço está aqui justamente para tornar mais eficiente a reparação. Não é que não exista forma de reparar, nem nada. Mas a gente torna isso um processo muito mais eficiente e assertivo. Entendeu? Boa, o Dom Baroni tá falando que talvez a Resolvi possa me ajudar em breve. Para quem quiser aí acessar o site, mostra tá aí a rapidinho descrição como também. Que faz para cadastrar. Tá aqui. Ó, comece grátis aqui. Parece ser bem simples, hein? Entrar aqui, comece grátis. Ó, que problema você quer resolver? Basicamente entra, vai responder um questionário de fato, gente. Não tô vendendo aqui, não. 2, 3 minutos, responde um questionário, já sabe se você tem direito ou não. E quando fala que não tem, a gente sempre fala, não é que você não tem. Só que assim, para a gente conseguir ter esse percentual de êxito que a gente tem que fazer uma pré-seleção de certos requisitos para entender se aquele caso ali ele tem uma adesão mais forte ou não dentro do Poder Judiciário. E aí a gente, no final, te dando ok, vai te pedir as provas que você tem e já te endereça um advogado. Aquele advogado ali vai tentar fazer uma solução pré-judicial com a empresa, então entra em contato, não sei, vamos supor que é uma aérea, entra em contato com a Latam, entra em contato com a Azul, entra em contato com a Gol, tentando resolver administrativamente aquele seu caso, e se não for respondido em, se não me engano, 7 dias, começa-se a preparação do processo para a gente poder justamente buscar a reparação nas vias judiciais.
E aí, assim, de cá para lá, tudo tocado pelo advogado, informado pela plataforma, e a gente faz toda a condução, tanto via plataforma, e-mail, WhatsApp, e quando necessário também, colocando o advogado em contato com o cliente para poder solucionar e entender melhor o caso. E para quem é advogado também, né, o João? Porque aqui no final tem, ó, para quem é advogado e quer ajudar, o cara também pode se credenciar como advogado. Exatamente, porque no fim somos um marketplace. A gente conecta pessoas, né? Pessoas com problemas com pessoas com vontade de ajudar. Então, a gente está sempre aberto aí para advogados cadastrarem, tentarem participar aí do nosso processo de democratização da justiça. E hoje a gente já tem, se não me engano, são mais de 40 escritórios funcionando e atendendo a clientes. Então, assim, estamos sempre abertos a mais. Que legal, que legal. Ó, o Eduardo Gabriel tá falando que o Áureo e o Vini são muito atenciosos, estamos em conversa para tentar tokenizar precatórios do Paraná, então quem quiser entrar em contato com o time da MFI também, o link tá aqui na descrição do vídeo, e também tem aqui, ó, o chat, eu vou botar aqui no chat também, para quem quiser encontrar de maneira fácil, participar lá e tirar dúvidas. Ô, João, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais são os números do mercado de antecipação de recebíveis judiciais? É um mercado grande, é um mercado pequeno? Como é que é isso? É um mercado grande, mas muito restrito aos investidores, justamente pelos motivos que eu falei. Capital estrangeiro aqui, ou então, de fato, de pessoas com um bolso um pouco mais fundo. Mas é um mercado grande, cara. A gente vê fundos aí de alguns bi rodando muito precatório. Porque o precatório é o ativo judicial, dentre os vários ativos judiciais, é o ativo judicial que, assim, a gente tem mais volume para trabalhar em termos financeiros sem dar tanto trabalho assim. Claro que existem precatórios de tudo quanto é faixa de preço, mas a gente encontra precatórios de milhões e milhões de reais nos quais esses fundos conseguem trabalhar, assim, de uma forma menos pulverizada, vamos dizer assim, ativos para dar performance para os investidores deles. Então, assim, a gente vê grandes fundos, posso dar nome ou não, assim, de grandes players do mercado. A gente tem aí grandes, por exemplo, XP investindo em grandes players desse mercado, mas muito, muito, muito focado em precatório. Quando a gente vai para os judiciais propriamente dito, aí o mundo já fica um pouco mais restrito. Por quê? Porque, cara, você precisa de uma tecnologia e também um processo muito, muito liso, vamos dizer assim, para você conseguir rodar uma ação massificada, cujo valor é até 10 mil reais em massa, entendeu? Em grandes volumes. Você precisa de uma operação muito redonda ali, é justamente o que a Resolvi se propõe a fazer, conseguir rodar grandes volumes com ações tão pulverizadas assim, entendeu? Então, assim... O risco é mitigado pra caramba também, né? O risco é muito mitigado também, assim, né? Exato. Tem seus prós e contras, né? Você tem uma operação um pouco mais robusta e aí uma mitigação de risco também um pouco maior. Mas o precatório é um ativo judicial também, não é? Ou não? Sim. Também é, né? Só que é contestado. Exato. O crédito judicial, ele é todo crédito proveniente de um processo judicial. Quando o crédito ele é privado, quando acaba uma ação judicial contra alguém privado, seja uma pessoa física ou seja uma empresa privada mesmo, você acaba executando aquela parte para tentar reaver o valor da condenação. Então, assim, você entra num processo de execução, você tenta penhorar bens, você tenta pagamento voluntário, você tenta, enfim, o que for para receber aquele valor daquela pessoa. Quando é contra o Estado, as coisas já são um pouco diferentes. Como o Estado não pode pagar uma pessoa e deixar de pagar outra, o que ele faz? Ele organiza aquilo numa fila de pagamentos, e aí essa fila de pagamentos é processada via precatório. Porque o precatório ele nada mais é do que um título de dívida, de reconhecimento de dívida do governo pós-processo judicial, atestando qual que é a fila de pagamento que você vai estar. Entendeu? Isso é o conceito, assim, prático de precatório. É lugar na fila. Entendeu? E aí, o André até tá perguntando aqui, ó. Falando nisso, os precatórios federais já têm data de pagamento para esse ano. Aí o Von Bless respondeu aqui, ó. Você precisa verificar se o precatório já foi incluído na lei de orçamento anual, até onde se a data de pagamento vai estar relacionada com a data da inclusão do precatório. Tá perguntando isso justamente porque teve uma mudança, a PEC dos precatórios, né? Não sei se vocês se lembram, há 1 ano e meio atrás, que rodou, e ela alterou ali o regime de pagamento de precatório,
para poder abrir um pouco o espaço do teto de gastos, Uhum. já que o precatório ele consome o teto de gastos, Claro. limitando qual que é o valor do pagamento precatório, sendo que o valor de pagamento era maior do que aquele limite ali imposto. E isso acabou gerando, vamos dizer assim, foi postergado, vamos dizer assim, a disponibilização de recursos para pagamentos precatórios federais, algo que já tinha acontecido no passado com os estaduais e municipais. E aí, enfim, gerou, vamos dizer assim, essa fila, chamam alguns de bola de neve e tal, mas essa fila nos federais. Assim, a Resolvi, em tese, ela não participa de operações com precatórios, então assim, não é o business da Resolvi, mas quando eu estava na Up Invest, na empresa que hoje integra aí o grupo, eu atuava muito nessa frente, eu pegava também muitos precatórios para poder fazer, e aí eu acabei participando um pouco desse movimento de alteração no regime de pagamentos precatórios. Precatórios de 2022, vamos dizer assim, na LOA de 22, eles devem ser pagos ainda esse ano, terminar de ser pagos ainda esse ano, talvez um rebate aí ainda em 2024. E aí, né? então, em tese, eles eram para terem sido pagos em 2022, né? Estão sendo pagos agora em 23, talvez ainda tenham um rabinho ali para 24. E aí vai seguir depois a fila dos 23, entendeu? Vai seguir uma fila de espera e não tem como estimar. Os recursos volta e meia sobem ou descem, né? Não tem como se estimar. Boa, boa. Ó, agora vamos entrar um pouco mais em blockchain. Eu queria entender quais foram os motivos para criar uma pool com a MFI, ao invés de montar essa estrutura de crédito do formato tradicional. Por que usar blockchain? Por que fazer isso com a MFI? Quando a gente, assim, visão minha, e vão lá, porque eu tô com o Vini aqui para me corrigir qualquer coisa que eu fale, tá? Mas quando eu vejo ali a Web3 na função de estruturação do investimento, eu vejo muito na questão registrária. E dar, por meio do registro, a transparência para o investidor é o maior dos benefícios que eu vejo para a operação. Então, assim, na hora que a gente estrutura um pool, não é só entregar retorno para o investidor. Porque, assim, a gente sabe que a gente entrega o retorno, mas e como é que o investidor coloca a cabeça no travesseiro e dorme sem saber, antes de receber o retorno, que ele vai, de fato ou não, ver a cor do dinheiro no fim do dia? A gente justamente usa da Anfai para poder nos garantir essa função registrária. A gente mostra ali que a gente, de fato, trouxe o investimento para o pool, que esse investimento está rodando, e quando liquidado, que ele também trouxe um retorno para o investidor. Então, assim, eu gosto muito e gostei muito de fazer essa parceria com a Anfai justamente para dar esse disclosure para o investidor, para ele conseguir ver o que está ali no pool que ele está comprando, né? Quais são os ativos que está compondo aquele pool, e como que aqueles ativos performam. Para mim, assim, falando enquanto João e como ponte estruturadora aqui dos investimentos na Resolvi, essa é a grande virada de chave que trouxe ali para as minhas operações. Ô, João, e o que impede que tudo seja feito dessa forma? Se é mais transparente, se é melhor, o que impede que no futuro seja tudo através de instrumentos como esse, utilizando a blockchain? Cara, aí é um desafio que o pessoal da Anfai está desbravando aí pelo Brasil, não vou nem dizer pelo mundo, porque tem, assim, isso está pipocando aqui e fora, mas no Brasil é um desafio que o pessoal está enfrentando. Acho que tem algumas questões de CVM que estão sendo discutidas, mas que tendem a ser resolvidas ali pelo bem, vamos dizer Eles assim. são super abertos à inovação. Exato. Tem que dar mesmo toda a proteção para o investidor. Eu sempre penso nisso na hora de estruturar os meus próprios pools de investimento. Mas a partir do momento que você consegue dar isso de uma forma mais eficiente do que hoje já é feito, eu acho que assim, é benéfico para todo mundo. Então é só uma questão de regulação, para que não tenha também desavisados no mercado enfim, se ferrando, vamos dizer assim, com estruturas que não são tão reliables assim, quanto justamente o que a Anfai está tentando se propor a fazer. Mas a partir do momento em que você tem uma regulação proativa, vamos dizer assim, eu acho que a gente tende a ter um movimento de disrupção mesmo do mercado e tendencioso, vamos dizer assim, para que isso seja acessível para todos os ativos, para todas as pessoas, e enquanto infraestrutura que melhore o mercado de investimentos do país.
Mas, Vini, tu ia falar, desculpa, eu te interrompi, diga. Nada, sem problema. Eu ia dizer que nas próximas semanas a gente vai ter, tipo, dashboards onde os investidores conseguem acompanhar isso tudo que o João falou, sabe? Como os ativos estão performando, o nível de inadimplência e outras coisas. Mas hoje, assim, um usuário um pouco mais experiente acessa ali o Snow Trace, que é o explorador de blocos da rede da Avalanche, e vê tudo isso, sabe? Vocês vejam só, né? A MFI está sendo construída sobre a Avalanche, né? E amanhã começa o Avalanche Summit. Então, não à toa, estamos aqui falando a semana toda de Avalanche, porque amanhã tem um evento dessa blockchain aí, vai ter muita novidade. O Paulo, aliás, vai estar por lá, vai estar falando lá em um dos painéis, né? Na sexta-feira, né? O Paulo acho que é na sexta-feira pela manhã, se eu não estou enganado. Acredito que sim, e ele vai falar, o Paulo e vários empreendedores de países emergentes, assim, vai ser bem legal. Cara, isso é muito legal, cara. Muita gente não tem ideia do que está sendo construído, né? Esse tipo de... Porque assim, ó, essa ferramenta que vocês estão trazendo para o varejo não é uma ferramenta criptonativa, né? E a galera cripto só quer saber de cripto, sacou? Então, muita gente de cripto não sabe que tem muita empresa tradicional utilizando blockchain para garantir a democratização desses instrumentos financeiros, para garantir mais transparência. Então tem muita coisa acontecendo que a galera que é só de cripto nem faz ideia. E aí, já que eu falei em transparência e custo, né, ô João, como que a blockchain ajuda a reduzir os custos dessas operações que vocês montam, aumentando assim a eficiência das transações dos ativos judiciais? Esse é outro ponto importante. Como eu falei, quando a gente vai securitizar um pool de ativos judiciais, e aí não estou falando de transações esparsas, porque se uma pessoa tenta investir num único ativo judicial, o que ela vai precisar ali, na pura informalidade, para se resguardar, é um parecer de um advogado para entender se aquele ativo é válido ou não do seu investimento. Mas quando a gente pensa em um pool de ativos que garante segurança para o investidor e que traz, vamos dizer assim, uma certa confiança de que aquilo ali vai performar da forma que ela está pensando, ela vai ter que ir para um FDIC. E um FDIC, assim, o preço de uma ANFI, tanto para o investidor, porque no fim acaba rebatendo no retorno que o investidor tem, né? Porque todo o custo da estrutura diminui o yield daquele produto. Uma ANFI para um FDIC tradicional, assim, eu não vou dar números, mas eu estou falando de 100, 200 vezes mais barato do que o mercado está nacionalmente acostumado a fazer, entendeu? Então, assim, isso tanto dá acesso a pequenos investidores, porque a gente consegue fazer operações com custos e valores menores. Quanto também aumentar ali o retorno que o investidor está acostumado a ver num mesmo ativo, entendeu? Então, assim, 100, 200 vezes não estou falando aqui números aleatórios e também não estou chutando para cima, tá? Não estou chutando para cima, esse é um ponto importante, mas que se reflete, assim, em benefício do investidor. Eu acho que esse é o grande ponto e a grande mensagem, assim, que eu, agradecendo ao FAI, queria trazer. Cara, isso é muito importante, né? A gente está falando aqui de mais transparência e redução de custo. Redução de custo significa um retorno melhor para o investidor e poder oferecer mais produtos para o investidor de varejo. Então a gente não está falando de pouca coisa. Vini, 50 minutos de papo, já a gente sabe que o João tem um compromisso daqui a pouco, a gente não pode estender demais a live. Quer soltar a gota já pro pessoal? Tu sabe o que é gota, João? É o seguinte, ó, eu vou te explicando enquanto o Vini tá preparando ali. Toda live a gente solta um código para as pessoas poderem colocar num aplicativo chamado Gotas.social, que é um aplicativo Web3. E aí as pessoas pegam essa gota, que é uma lembrança do bate-papo que a gente teve aqui hoje. Então, essa gota, né, que é um NFT no final das contas, as pessoas elas enxergam isso como uma figurinha, como um colecionável. Ela tem uma imagem, ela tem um título, ela tem uma descrição. E aí o pessoal gosta bastante, porque, de certa forma, é uma maneira de... É um proof of attendance, né? Uma prova de que as pessoas estavam aqui, estavam compartilhando as suas ideias aqui no chat, estavam ouvindo aqui o que a gente estava falando. Então, para quem está aí no chat, acessem agora gotas.social e o Vini já vai liberar o código. Vini, o código está pronto? Quer soltar já? Tá pronto aqui, João. Vou liberar agora, porque... Tá. Ixi, o código já existe. Vamos lá. Deixa eu pegar. Já existe, aí tem que botar outro. Porque todos os códigos de todos os criadores
são os mesmos, né? Então a gente tem que criar um código que ninguém tenha utilizado ainda. Enquanto isso, João, conta pra galera que quiser utilizar os serviços da Resolvi, qual que é a melhor maneira de acessar vocês? Pelo site. A gente, enfim, consegue também atender via WhatsApp, consegue atender via e-mail, mas assim, a maneira mais rápida e fácil, entra no nosso site, vê ali se seu caso é elegível à indenização, e sendo elegível, pura e simplesmente enviar provas que todo o processo a gente toca dali em diante. Deixa o nosso cliente 100% à par de tudo que está acontecendo no processo, e também à disposição para eventuais dúvidas, mudanças de rumo, porque cada cliente teve seu caso, né? A gente, assim, isso é muito legal quando a gente pensa no mundo, não vou nem falar 3.0, mas a partir do 2.0 que teve ali, vamos dizer assim, a digitalização das coisas, a gente consegue tratar em massa casos individualmente. Então, assim, teve seu problema, não é só seu, mas a gente trata ele aqui de uma forma especial para poder te garantir ali a melhor indenização possível. Boa, ó, eu já botei o site da Resolvi, o LinkedIn deles também. É Resolvi com 2 Vs e um I no final. Isso. Então, para quem tiver a necessidade desse tipo de serviço, então aí os contatos. Pessoal, que mais aqui? Quem tiver interesse e gostou da história da Resolvi, do business core deles, entre em contato com a gente. A gente tem que, se vocês quiserem acessar a plataforma ali, o pool dele está aberto à captação. Mas a gente tem que fazer o processo de due diligence para não gerar desconforto aqui com os nossos reguladores, nem o pessoal está investindo ali um dinheiro que não poderia perder, assim, um dinheiro que talvez o saque vai ser daqui um tempo mais prolongado, assim, do que o pessoal está acostumado. Mas é isso. João, vou liberar a gota Vini, agora, porque... tem 115 likes. Quantas gotas vai ser? Vamos 120? Não, vamos em 115. É o número de likes, não é o número de gente assistindo, não. O número de o like não custa nada, o dedo não cai. Vocês são uns mãos de vaca. É número de... Não sei, é tu que sabe. Ou o número de like ou o número de... tem 125 pessoas assistindo agora e 115 likes. Vou colocar 130 aqui, que eu tô vendo que o like tá subindo. Olha, vai dar até de sobra, hein? O Vini é muito bonzinho, hein? O Vini é muito bonzinho. Comigo sozinho tem que ter like, vocês sabem, né? Ó. Criei aqui, porque da última live o pessoal descobriu a senha antes. E tu botou fácil de novo, né, Vini? Ó, eu já vou mostrar aqui agora, ó. Acessem gotas.social e usem o código RESOLVI. Resolvi o nome da empresa aqui, da qual o João faz parte. Tá aqui, vocês podem ver aí na tela, são 130 gotas. Anfabiano no mundo jurídico. Conheça o sapo advogado chamado Anfabiano, que se tornou conhecido por seu estilo descontraído e amigável de lidar com seus clientes. Anfabiano sempre foi apaixonado por comprar ativos judiciais de seus clientes, especialmente os que muitas vezes não sabiam o que fazer com suas dívidas judiciais. E aí ali já tem o Linktree da MFi, para quem quiser acessar todos os links da MFi. São 130 NFTs gratuitos para quem acessar gotas.social e utilizar o código RESOLVI para colecionar as suas, né? Lembrando que se vocês clicarem aqui, ó, em MFi, vocês vão conseguir ver o álbum de figurinhas da MFi. É só clicar aqui, ó, veja o álbum desse criador, e aí vocês conseguem acompanhar quais são as gotas que vocês têm e quais são as que vocês não têm, ó. Eu não tenho nenhuma aqui, né, porque eu deixo para a galera que tá no chat, por isso tá tudo apagado, mas vamos ver aqui se eu consigo coletar uma, só para mostrar como é que fica, ó. Vou coletar uma aqui, tem 52 ainda. Vou passar pelo CAPT aqui. Já que o Vini fez de sobra, ó. Eu clico em continuar. Pronto, mintando a gota. Acabou, hein? Esgotou já. Eu já vi ali atrás que já esgotou. As 130 gotas já foram embora. Tá aí, ó. Zerou. Zerou. Boa. Oi, ó. Quando eu clico agora aqui em MFi, ó, e eu vejo o álbum da MFi, vocês vão ver que esse aqui já aparece aceso. Tá aqui, ó. Então, quer dizer que essa aqui eu tenho, essas duas eu não tenho. Se eu quiser buscar a coleção da MFi, eu tenho que buscar no OpenSea. Beleza? Então tá aí a coleção de sapos da MFi, sempre, né, com essa temática de anfíbios, né? Explica um pouco, Vini, rapidamente o que é MFi, por que a MFi tem esse nome, para explicar os sapos.
Pessoal, Anfai vem de Amphibious Finance, a finanças dos anfíbios, igual os anfíbios que habitam 2 mundos ali, a água e a terra. A gente está querendo unir os melhores dos 2 mundos, né, do mercado de capitais de blockchain para criar uma plataforma assim super robusta e boa tanto para originadores quanto para investidores. Excelente. Pessoal, então é isso. Esse foi mais um Talkenomics. João, obrigado pela participação. Foi muito legal. Meu canal aqui está sempre aberto para trocar ideia. A MFI é parceira aqui do meu canal também, então a gente está sempre falando sobre tokenização de ativos do mundo real. É um lance que está todo mundo do mercado cripto olhando, mas muita gente acha que isso é tokenizar apartamento, é tokenizar carro, as pessoas não pensam nesses recebíveis todos. Então a gente está tentando trazer um pouco dessa clareza, né, para os investidores e mostrar que existem empresas interessadas em democratizar investimentos que antes não eram acessíveis para o varejo, né? Então, considerações finais aí, fica à vontade para convidar o pessoal para te acompanhar nas suas redes sociais ou acompanhar a Resolvi. Pessoal, eu que agradeço, foi ótimo bate-papo, falar um pouquinho aqui de ativo judicial, e sim, a gente falou só a ponta do iceberg, colocar à disposição para novos assuntos, para novas discussões. Quem quiser seguir a Resolvi nas redes sociais, fique à vontade. Me buscar aí, João Vitor Ordones também, fiquem à vontade, estou sempre à disposição. E João, atualiza a sua foto do LinkedIn lá, viu, cara? Tá precisando. Ele tá sem foto, né? Ele tá sem foto, não é? Aí, cara, eu sou 100% low profile, mas eu vou começar aqui enfim, a colocar essa coisa para rodar assim. Pode deixar. Pessoal, brigadão, foi um prazer. Vamos para uma próxima depois. Boa. Obrigado, João. Vini, considerações finais. Pessoal, acessem a nossa comunidade aqui do WhatsApp. Você pode colar o link aí, por favor, João? Claro. A gente tá sempre discutindo quem não tá lá ainda é louco, hein? Quem não tá lá ainda é louco. Pessoal, aí, ó. Modéstia à parte, a gente tá montando uma comunidade com uma densidade assim, intelectual muito alta. O pessoal tá sempre discutindo sobre coisas do mercado ali, super bacana. Quem tiver interesse ali, pode me dar um toque ali no WhatsApp super aberto ali para explicar melhor como é que funciona. Tem nosso white paper, tudo ali. E vamos que vamos. Semana que vem tem de novo. Boa. Toda semana, terça-feira, 9 horas da manhã, horário de Brasília, Talkenomics. Então, não percam, sempre com a MFI aqui, com o Vini, com o pessoal da MFI apoiando aqui o meu canal. Obrigado mais uma vez a MFI por todo esse suporte. Lembrando que quarta, quinta e sexta, não sei se teremos as nossas lives às 7 da manhã, porque eu tô indo amanhã cedo para Barcelona para mais um Avalanche Summit. Então, eu vou estar cobrindo o evento em todas as redes sociais. Fiquem atentos, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque eu posso entrar ao vivo a qualquer momento, beleza? Obrigado mais uma vez, João, Vini, a todos que estão nos acompanhando até agora. Tenham um excelente restinho aí de terça-feira e a gente se encontra mais tarde nos outros canais. Um abraço a todos, até a próxima e